Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais um vídeo. Obrigado pela sua participação e a todos quantos têm se inscrito no canal. Você que não é inscrito, faça isto. Após se inscrever, ative o sininho de notificação para receber uma notificação nova que toda semana nós estamos trazendo aqui para vocês, tá bom? Deixe seu like se você gostar desse vídeo e compartilhe com seus amigos, com as pessoas que você conhece e que você queira compartilhar esse conteúdo, tá bem? Olha, vocês sabem que principalmente, né, os membros da Assembleia de Deus aqui do estado de Pernambuco, nós tivemos assim vários pastores durante esses 100 anos da Assembleia de Deus. Eu particularmente só alcancei 2 pastores, né, o pastor Leôncio e o pastor Ailton José Alves, que é o então presidente em exercício na Assembleia de Deus aqui no nosso estado, né? E vocês sabem que a Assembleia de Deus, ela é composta, tem o seu presidente, né? Tem a mesa diretora e depois vem os pastores, os missionários, né? E aqui no nosso estado, por exemplo, nós temos em cada cidade do nosso estado, sem falar de alguns distritos, enfim, temos pastores que exercem suas funções no apoio, né, à presidência da igreja, da nossa igreja. Esses pastores são homens escolhidos que dedicam suas vidas ao serviço, né, do Evangelho, à publicação do Evangelho, amor às vidas, né? Então, nós sempre tivemos esses tipos de trabalho na Assembleia de Deus. Hoje, na Assembleia de Deus, né, aqui no nosso estado, nós temos uma organização muito efetiva, né, da própria Assembleia de Deus em relação aos seus obreiros, né? Em outras palavras, né, a manutenção desses obreiros, porque são homens que abdicam de suas atividades, outros exerciam algumas profissões importantes e deixaram essas profissões para seguirem, né, o pastorado, né, seguirem a causa do Evangelho, não é isso? A pregar a palavra, dedicar com mais exclusividade, né, a vida a Deus. E vocês sabem que como eles estão abdicando das suas vidas profissionais, eles precisam ser mantidos pela igreja, eles precisam receber os seus salários. E hoje é feito desta forma. Na verdade, nós sempre tivemos, sim, os obreiros da Assembleia de Deus, aqui do Estado, eles sempre foram mantidos pela igreja. A igreja sempre se preocupou de manter esses obreiros, de cuidar desses obreiros, né? Não é que não havia um interesse antes dos pastores presidentes, um interesse mais efetivo, não. Sempre houve interesse, sempre houve a preocupação por parte dos pastores presidentes com os obreiros. Só que hoje a gente observa que os cuidados são muito maiores do que antes, até mesmo pela estrutura, né? Cresceu muito a estrutura da Assembleia de Deus aqui no estado, como todas as religiões, então você precisou organizar uma estrutura melhor, fazer uma estrutura melhor, não é? Para manter esse trabalho seguindo de forma ordenada. Por exemplo, na gestão do pastor Leôncio, do pastor José Amaro, os pastores eram, sim, e sempre foram mantidos, e na gestão dos outros pastores, acredito, mas estou falando aqui dos mais recentes, tá bom? Eles sempre foram mantidos pela igreja, né? Agora, me parece que era uma questão de uma retribuição que eles recebiam. Acho que não havia ainda essa questão mais organizada, mais profissional, de se ter um salário, de se ter um registro, né? Então eles faziam a obra de Deus
e eram bem recompensados, recebiam lá uma retribuição todo mês. Eles todos eram remunerados, sempre foram remunerados no tempo do pastor Leôncio, no tempo do pastor Zé Amaro e no tempo dos outros pastores. Você me entende mais ou menos a linguagem que onde estou querendo chegar. Muito bem. Mas assim, eu fiz uma pesquisa, eu conversei com o filho de um obreiro, né, aqui do nosso estado, para procurar saber como é que se dá hoje essa questão do salário dos pastores, como é que é feito, né? Então, eu fui informado de que antes, desculpem, eu fui informado de que antes os obreiros eles recebiam os seus salários, mas não havia ainda, a igreja não fazia o recolhimento do regime geral de previdência social, que eu vou explicar para vocês já já. Eles recebiam pagamento, retribuição, mas o pastor Leôncio orientava, como o pastor Zé Amaro e os outros, orientava sempre os obreiros a pagarem, né, o regime geral de previdência social, o recolhimento ao INSS. Por quê? Porque depois poderia vir a, o jubilamento, né, que se chama na Assembleia de Deus, quando o obreiro, por uma questão de saúde, ele não, ou pela idade, ele não pode mais continuar pastorando a igreja, tomando conta de algum campo, enfim. Então ele é jubilado. Então, para que quando viesse o jubilamento, ele tivesse como se manter, como manter a sua família, como cuidar da sua família. Mas aí, o que acontece? Alguns obreiros, segundo informes, eles não fizeram esse recolhimento, né? Eles não fizeram o recolhimento, não pagavam o pagamento avulso do regime geral de previdência social, e veio o jubilamento e muitos assim começaram a passar algum aperto, alguma dificuldade. Mesmo assim, na gestão do pastor Ailton, ele mantém esses pastores com uma retribuição. A igreja não abandonou. Na verdade, a igreja não abandona, né, os seus obreiros. Ela cuida até o final da vida, não só do obreiro, como também da própria esposa. Então, quando o pastor Ailton ele assumiu a presidência da Assembleia de Deus, ele resolveu formalizar mais essa situação para que desse mais segurança aos obreiros. Então, hoje, os obreiros da Assembleia de Deus, os pastores, eles recebem os seus salários e a igreja faz o recolhimento da Previdência, né, do regime geral. Isso aí está no artigo 194, né, da Constituição Federal. Deixa eu ler aqui para vocês rapidinho. O artigo 194 diz o seguinte, que a seguridade social é um conjunto, né, integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então você tem a seguridade social, que é o gênero, e você tem as três espécies de seguridade social, né, que é a saúde, a previdência e a assistência social. Então, a saúde e a assistência social, você não precisa contribuir para que você tenha esse direito, né? Desculpa, irmãos. Para que você tenha esse direito. Então, a saúde e a assistência social, independentemente que você contribua, você tem esse direito. Mas a previdência social, só quem vai ter o direito é aquele que contribui. Por isso que muitas vezes nós observamos aí nas redes sociais, por exemplo, algumas famílias chegando até com alguns obreiros e dizendo, não, porque a igreja desprezou, esse obreiro trabalhou há tanto tempo na Assembleia de Deus e hoje se encontra desamparado. Não é isso. É porque alguns obreiros não seguiram a orientação do pastor José Leôncio e muitos deles não recolheram, não fizeram o recolhimento da contribuição
que era orientado a fazer. Então, muitos, depois que veio o jubilamento, como eu disse, ficaram aí numa situação apertada, numa situação difícil, mas mesmo assim a igreja tem colhido esses obreiros, tá bom? A igreja não tem desprezado esses obreiros. É a informação que nós temos, tá bom? Então, a Previdência Social hoje no Brasil, concedida àquele que contribui, né? Vocês sabem que com uma nova PEC, né, de 2019, a Previdência Social ela sofreu uma alteração em relação à sua alíquota de recolhimento. Né? Teve uma alteração na alíquota de recolhimento. Né? Deixa eu ler aqui para vocês. Não aqueles que ganham até um salário mínimo, a alíquota ficou 7,5%. Os que ganham de um salário até R$ 2.089,60 é feito o recolhimento de 9%, e os que ganham de R$ 2.089,61 a R$ 3.134,40, 12%, e aqueles que ganham entre R$ 3.134,41 passou a ser, de R$ 3.134 a 41 centavos até R$ 6.101,06, o recolhimento da alíquota é de 14%. Né? É uma alíquota conhecida como alíquota progressiva. Quanto mais você ganha, maior é o recolhimento. Então, hoje no Brasil, nós temos 3 tipos de regime de previdência. Você tem o regime geral de previdência social, que é da iniciativa privada, né? O regime geral de previdência social. Nós temos o regime próprio de previdência social, que é o regime próprio dos servidores públicos, né? E nós temos o regime de previdência complementar. Então, olha só, hoje os obreiros da Assembleia de Deus aqui do estado de Pernambuco, eles são amparados, né? O pastor Ailton, quando assumiu a Previdência, eu não estou dizendo que os obreiros eram desprezados pelos pastores anteriores, pelo pastor Zé Amaro, pelo pastor Leôncio, não é? Porque antes eu conversei até com esse amigo que é filho de um dos nossos pastores, não havia essa questão profissional, né? Assim, o obreiro, você era chamado, você se entregava, era mais uma questão, como eu posso dizer, era mais uma questão espiritual, tratava-se mais de uma questão espiritual, né? Você se doava para a obra de Deus, em troca disso a igreja ela lhe dava uma retribuição para que você pudesse se manter, né? Tanto você como com você e a sua família. Então, era vista como essa questão mais assim espiritual. Mas quando o pastor Ailton assumiu, ele profissionalizou, né? Estruturou mais essa situação para que o obreiro, quando vier o jubilamento, ele não fique, né, desacobertado, tenha como se manter, né, na sua velhice. Isso foi fantástico, eu achei fantástico. Abre aspas aqui para dizer o seguinte: eu achei isso extraordinário, essa posição. Nós temos que reconhecer essa iniciativa do pastor Ailton José Alves, preocupado com esses homens. São homens que doam as suas vidas, né? Como eu disse, se entregam para fazer esse trabalho. Alguém tem que fazer, então eles estão lá fazendo, então merecem receber esse acolhimento. Então hoje, a própria Assembleia de Deus, ao pagar o salário desses pastores, ela faz o recolhimento do regime geral da Previdência Social, ela recolhe na fonte essa contribuição. Além disso, a Igreja Assembleia de Deus ela tem um regime complementar, um regime privado de previdência, né, onde o obreiro também contribui. Então, o que acontece? Quando ele é jubilado, vamos falar, quando ele é aposentado, né, vamos usar uma palavra mais genérica, quando ele é aposentado, ele vai ganhar o salário da própria igreja, porque ele contribui, da Previdência Social, porque ele contribuiu com o regime geral, ele recebe do governo, porque ele contribuiu, bem como ele recebe uma complementação no seu salário por ter contribuído com o regime de previdência complementar, que é o privado. Então isso é fantástico, porque aí quando ele vem à sua aposentadoria, ele está amparado. Além disso, muitos obreiros, muitos pastores, eles pagam também, faz o recolhimento avulso, podemos dizer assim, do regime geral da sua esposa, né?
E muitos deles, além de fazer o recolhimento do regime geral da esposa, eles também pagam um regime complementar. Então existe toda essa estrutura, toda essa preocupação hoje do pastor com as famílias. Então o obreiro hoje, ele recebe, é isso, ele recebe esses valores, tudo porque já existe, né, e foi feito essa estrutura. Né? E aqueles que foram jubilados, né, antes do pastor Ailton, que já estavam jubilados, que recebem uma contribuição da igreja, o valor da igreja, que a igreja mantém, quando ele falece, a sua esposa fica recebendo, a viúva. E quando a esposa falece, obviamente não há mais o sentido de manter o pagamento dessa retribuição. Mas enfim, essa foi nossa intenção de mostrar para vocês toda essa estrutura mais ou menos, como é que funciona do seu pastor da sua cidade, como é que funciona essa preocupação, esse amparo da Assembleia de Deus em relação aos seus obreiros, em relação aos seus pastores. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, estaremos juntos aqui trazendo mais um conteúdo que nós julgamos ser importante. Um grande abraço.